Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos fazer um resumo da primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Vimos que apesar de sermos inimigos, quando jogamos aqui entre nós no continente, quando alguém da América do Sul enfrenta os times midiáticos da Europa, se unimos até mesmo com os argentinos para desmascarar o pessoal do velho continente. Bem, começando pelo grupo A, onde tínhamos Palmeiras, Porto, Inter Miami e Al Ahly. E aqui já tem outro motivo para chamarmos de Copa do Mundo de Clubes em vez de Mundial, porque caso fosse Mundial, o Palmeiras certamente seria eliminado na primeira fase, porém acabou na liderança do grupo. Em segundo lugar vem o veterano do Barcelona, ou time do Messi como é mais conhecido. É incrível ver que o pessoal daquela época é outro patamar. Luizito, com seus 38 anos, sem joelho e mais um monte de problemas físicos, brincou com a zaga do Palmeiras. O time do Porto, é ridículo, só dá medo no videogame, e isso quando o controle desconecta. O pessoal aqui do Brasil diz que ele não jogaria o Brasileirão, mas pelo que vimos não jogaria o Campeonato Egípcio. O tal do Al Ahly fez 4 gols no Porto, mas poderia ter feito uns 8. Ouvi dizer de algumas pessoas que o Porto não estava ligando para esse torneio. Realmente, o pessoal estava se poupando para jogar contra o Casa Pia e o Estrela Amadora no glorioso Campeonato Português. Na lanterna ficou o Al Ahly. Poxa mano, o time até é bom, só que logo no início do campeonato perdeu o melhor jogador que é o Ashur. E sejamos sinceros, o Abu Ali é o único que sabe finalizar nesse time. No grupo B tivemos o Popstar sem garra, o glorioso, o Namora Champions mais casa com a Europa League e um time qualquer dos Estados Unidos. O líder foi o PSG pelo saldo de gols, goleou o América de Cali europeu. O glorioso ficou em segundo, claramente para poder pegar logo o Palmeiras e assim, já nas oitavas, concretizar ainda mais essa rivalidade que vem crescendo nos últimos anos. Quando o Botafogo ganhou do PSG, muita gente se surpreendeu, como se o Botafogo não fosse bem maior que o time do Qatar. Foi nesse ano que o PSG deixou de ser um time de modo carreira e virou um time campeão de algo grande. Foi nesse jogo que se popularizou esse meme, que é fantástico. Tudo bem que o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid, mas dada a situação, podia perder. Quando realmente precisou ganhar de um Atlético, eles foram lá e ganharam. O Atlético de Madrid não tem muito o que falar, só mesmo ressaltar a surpresa dele estar jogando esse Mundial. Eu aposto que a maioria do pessoal que está assistindo esse vídeo não faz ideia de como o Atlético de Madrid se classificou para esse Mundial. E na lanterna tivemos o Seattle Sounders, que na CONCACAF ainda faz uma gracinha, mas só porque há apenas um país competitivo nessa confederação. Vindo para o grupo C, tivemos o Benfica na liderança, o que é nenhuma surpresa se levarmos em conta que no final o bem sempre vence. O Bayern é aquela, todo mundo sabe que ele é um dos melhores, porém, tal como acontece no campeonato alemão, onde o clube mete 7 num jogo no sábado e na quarta perde para sei lá o Heidenheim, o mesmo aconteceu no Mundial, onde do nada perdem para o Benfica, e quando eu digo do nada, é que foi a primeira vez na história que o Benfica venceu o Bayern. O Boca... Na La Bombonera eles são um clube místico, que jogam com a benção do Maradona e com uma torcida que canta o tempo todo, parecendo até que vão invocar o Exódia. Só que é só sair da La Bombonera que o time vira um Windows 95, desliga do nada. Contra o Benfica estavam ganhando 2-0, depois ficaram com 1 a mais e mesmo assim tomaram o empate. Contra o Bayern beleza, e contra o Auckland, o pessoal voltou às origens quando o Boca ainda era amador. O Auckland, apesar de ser um clube amador e ter City no nome, até jogou bem contra o Boca e nos ajudou a ir lá zoar nossos hermanitos. Indo agora para o grupo D, tivemos o Flamengo como líder do grupo. E mais do que isso, colocaram os ingleses na roda. O tal do Nicolas Jackson perdeu a linha rapidinho. Dentre as desculpas disponíveis, as mais usadas pelo Chelsea é a quantidade de jogos, como se os clubes brasileiros não tivessem mais jogos nos últimos 12 meses que os ingleses, e o calor. Pensa num time que chora por causa de calor. Basicamente, os times ingleses podem usar essa desculpa em qualquer lugar do mundo, dado que na Inglaterra basicamente é frio e chuva o ano todo. Será que na Copa do Mundo os ingleses vão chorar também? Façam suas apostas. Pelas oitavas o Mengo pegou o Bayern, o que foi excelente. A cobra vai fumar. Excelente, porque se o Flamengo quer ser o campeão, eliminar o Bayern nas oitavas vai dar uma motivação absurda. O Chelsea meio que eu já falei, eles ficaram em segundo do grupo porque cansaram muito depois de jogar contra Shamrock Rovers, Astana e Betis pela poderosa Conference League. E passou de 20 graus, já não aguentam de tanto calor. O Esperance tem uma torcida fantástica, assim como o Al Ahly.
Incrível ver que, mesmo esses times sendo teoricamente os mais fracos dos grupos, a torcida apoiou de forma incrível. Agora o time mesmo. Se esse aí é a esperança da Tunísia, coitada da Tunísia. O tal do Ben Said faria muito bem se ele saísse do time, porque o goleirinho ruim, o gol do Delap, o cara chutou no meio do gol e o goleiro não pulou. Se aqui na várzea de Guarulhos o time adversário chuta no meio do gol e o goleiro não pula, eu já reclamo. Imagine na Copa do Mundo de Clubes. No LAFC tem um parceiro do Aubameyang como grande jogador, o tal do Bouanga. Bom jogador mesmo. O Giroud é monstro pelo alto, só que eu acho que ninguém do LAFC sabe disso, porque ninguém cruza a bola pra ele. O Lohri chegou a ganhar até a Copa do Mundo, mas não ganhou nada pelo Tottenham. No grupo E tivemos a Internazionale, o River Plate, o Monterrey e o Urawa Reds. Começando pelo líder do grupo, a Inter de Milão. Time imensamente tradicional, principalmente quando o assunto é perder final de Champions para time pequeno. Teve uma certa dificuldade com o Monterrey. Sérgio Ramos, com 40 anos em cada perna, subiu mais do que toda a defesa de um time vice-campeão de Champions. Honrando sua tradição, teve muita dificuldade com o menor clube do grupo, o Urawa Reds, vencendo só no apagar das luzes. E passou o carro no River Plate, que em contrapartida passou a machadada nos jogadores da Inter. Parecia um monte de açougueiros em campo. Falando nos açougueiros, eu juro que eu tentei. Fui um dos que aderiram à campanha do Libertadores é foda, Champions é moda. Torci para os times argentinos, até aprendi o hino do River Plate, mas não dá. Time argentino não serve pra nada. Coitada da América do Sul se não fosse os times brasileiros. O lado bom é que o Monterrey passou, e mais do que isso, Sérgio Ramos passou. Todo mundo que é fã de carteirinha do CR7 também tem muita simpatia pelo Sérgio Ramos. Além disso, foi bem divertido a torcida mexicana zoando os argentinos e fazendo tal qual fizemos com os clubes portugueses, com os memes dos clubes argentinos sendo os últimos da Liga MX. O Urawa Reds tem dois problemas sérios. O primeiro é que não tem nenhum Tsubasa no time. Com certeza, se tivesse um capitão com esse nome, o time melhoraria demais. Outra coisa que falta são os superpoderes. Cadê a mão fantasma? A tempestade explosiva? O vendaval eterno? Cadê? Vamos agora para o grupo F, onde tínhamos Fluminense, Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan. O líder do grupo foi a Muralha Amarela, especialista em revelar jogadores para outros times. Só nos últimos anos venderam o Haaland para o City, o Sancho para o United, o Dembélé para o Barça e o Bellingham para o Real Madrid. Aí depois que todo mundo foi embora e o time é amassado pelo Fluminense, vão chorar dizendo que é calor, que é fim de temporada e blá 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 blá. Aliás, achava que brasileiro era bom em arrumar desculpas, mas os europeus nos superaram. Esse mundial foi mágico, me fez torcer para times argentinos e até mesmo para o Fluminense. Só que Fluminense em campo não tem como gostar. Se tivesse torcendo contra, estaria com raiva que o clube avançou de fase. Só que torcendo a favor, também estou com raiva porque, poxa, foi um sufoco maldito para conseguir a classificação. Tá louco. O Mamelodi Sundowns todo mundo dizia que era o time do dinizismo. Só por isso, cheguei à conclusão que a defesa iria entregar gols e que não iriam passar da primeira fase. De fato isso aconteceu, só que com a ressalva que o pessoal lá joga demais, pôs o Ulsan e o Fluminense na roda, e em certa medida também pôs o Borussia. Só acabaram perdendo porque entregaram os gols. O Ulsan foi lanterninha do grupo, e não por acaso. Quando vi que o ataque dos caras era Eric Farias e Lacava, eu falei comigo mesmo, não é possível. Ao menos o tal do Show, o goleiro, é muito bom. De verdade, era para o Ulsan levar mais gols que o Auckland City, mas graças ao Show, isso não aconteceu. Mais do que merecido ele ter o maior salário da K-League. Indo agora para o grupo G, onde tivemos Menor de Manchester, Juventus, Riyadh e o Al Ain. Esse foi de longe o grupo mais sem graça da competição. O City atropelou todo mundo. Engraçado que o City é da Inglaterra e conseguiu performar. Então, onde estão suas desculpas agora, hein, Chelsea? A Juventus goleou os times fracos, mas quando pegou um time melhorzinho fez o que melhor sabe fazer. O Riyadh, pelo que vi, já dou um veredito que gosto mais do Raja. O Raja ao menos me deu uma alegria que nunca vou esquecer. E encerrando temos o Al Ain, que na verdade ficou em terceiro, mas dane-se. O Al Ain até tem uns nomes legais no elenco, como Rui Patrício, mas vamos ser sinceros, time bom dos Emirados Árabes Unidos só tem um, que é o Manchester City. E para encerrar tivemos o grupo H, onde tivemos Real Madrid, Red Bull Salzburg, Al Hilal e Pachuca. O primeiro foi obviamente o maior time do mundo,
vou me resguardar de elogios porque estou guardando pro vídeo falando do caminho do Real Madrid até o título da Copa do Mundo de Clubes. O Al Hilal tem 11 grandes jogadores, Milinkovic-Savic, Rubem Neves, até o Al-Dassari é bom nesse time. Agora, se machucar, ferrou. Porque banco não existe. Talvez seja por isso que nas últimas eliminatórias de Champions Asiática, o time tenha sido eliminado para Al-Ain e Al-Ahly. O Salzburgo competiu, foi valente, até me diverti no primeiro jogo contra o Pachuca, mas na real, o que eles estão fazendo aqui no Mundial? Agora estão dando vaga para time da Red Bull. E para encerrar temos o Pachuca, que depois da humilhação que eles deram no Botafogo ano passado, se criou uma expectativa. Mas a expectativa era toda minha. Até jogaram bem, amassaram o Real Madrid, mas acho que não era pra ser mesmo. Siempre tienen un grande corazón, se pegan con el alma buscando siempre el gol.